Senhor, ela nos diz a respeito do Evangelho de João, a respeito de uma certa feita, a qual Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e a sua família. Ele tinha duas irmãs, uma chamada Marta, outra Maria, e ele era chegado a esta família, e todas as vezes que Jesus ia para Betânia, ele entrava na casa de Maria, sentava com eles, comiam, conversavam, batiam papo, e ali Marta e Maria aprendiam com Jesus. Lázaro também aprendia com Jesus os feitos e ouvia as histórias, os milagres que Deus fizera no caminho até a tua casa. Mas certa feita, Jesus vai sair de Betânia, vai para outro lugar, e Jesus vai ali naquela cidade. Jesus, ele é ameaçado, o povo quer ele apedrejar, o povo quer ele matar, e ele sai, pega os seus discípulos, viaja para outra cidade. Mas nesse intervalo da viagem de Jesus de Betânia para outra cidade, a Bíblia nos relata que Lázaro adoece. Mas Marta e Maria ainda sabia que Deus pudera curar. E ela vai enviar o mensageiro até Jesus, para dizendo: diga para Jesus que o seu amigo, irmão Lázaro, está doente. A Bíblia diz que o mensageiro vai atrás de Jesus, chega até Jesus e é lhe dada a notícia: o teu irmão Lázaro é morto. Mas só que Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Antes daqueles servos de Marta e Maria chegar até Jesus, Jesus já sabia que Lázaro não estava morto aos olhos de Jesus. A Bíblia diz que ele diz para o servo: Lázaro somente adormeceu. E muitas das vezes o adormeceu aqui, muitos vão dizer, pensar que adormeceu para sempre. Mas só que Jesus está dizendo: Lázaro está adormecido. Ele não, essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou chegar, eu vou curar, eu vou libertar do espírito da morte. E a Bíblia diz que Jesus demora ainda mais 2 dias para voltar para a cidade. A Bíblia diz que depois de 4 dias já Lázaro sepultado dentro de uma sepultura, selado por uma pedra e já cheirando mal. Muitas das vezes é os teus sonhos, muitas das vezes é a sua esperança que foi enterrada, está ali pelos olhos humanos, pela ótica humana. Os teus sonhos estão enterrados, não tem mais jeito, está cheirando mal. Talvez para você, a sua percepção, ele não vai ressuscitar, ele não vai voltar, ele não vai voltar a ter vida. Mas é porque Jesus ainda não chegou. A Bíblia diz que Jesus chega agora, volta, diz para os seus discípulos: vamos voltar a Betânia, porque o meu amigo está adormecido. E os discípulos vão dizer para Jesus: você quer voltar lá para morrer? Vocês foram ameaçados, o povo queria lhe apedrejar, queriam lhe prender, queriam lhe matar. E Jesus disse: o meu amigo está adormecido, vamos. Ele não disse para os discípulos, perguntando para eles: vocês querem ir comigo? Ele está dizendo: vamos. Ele deu uma ordem aos seus discípulos: quem segue a Jesus não anda segundo a tua vontade, ele anda segundo a palavra de Deus. Se Deus disser que é para você ir, você tem que ir. Se Ele disser que é para você ficar, você fica. E a Bíblia diz que Ele dá uma ordenança: vamos voltar à cidade. E quando ele volta, os servos olham, veem Jesus voltando, eles vão correndo dizer a Marta e Maria: Jesus está chegando. E a Bíblia diz que Maria vai correndo aos pés de Jesus. Está dizendo, e Jesus pergunta para ela: aonde o puseram? Talvez muitas das vezes você
está pensando, os meus sonhos morreram naquela frustração. Muitas das vezes você está dizendo para si mesmo, a minha atitude, aleluia, não tem morrido diante do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, aonde você colocou os teus sonhos, aonde você colocou a tua confiança, aonde você guardou aquilo que você tinha com Deus. E eles vão dizer para Jesus, Senhor, já tem 4 dias, cheira mal. Aos olhos carnais, aos olhos carnais de Marta e Maria, não tinha mais jeito. Mas Jesus vai dizer, aonde o puseram? Ela diz, está ali, está selado por uma pedra, não tem mais vida, cheira mal. E Deus está dizendo nessa noite, Ele está restaurando sonhos, Ele está trazendo a esperança de volta para o teu coração. Muitas das vezes você tem olhado a situação que você tem passado e está dizendo, não tem mais jeito, já tem 3 dias, já tem 4 dias, já tem 1 mês, já tem 3 anos, mas o Senhor está dizendo para mim, não há tempo que eu não possa retroceder, que eu não possa trazer a vida de novo, reavivar os seus pensamentos, os seus sonhos e realizá-los. Porque a Bíblia diz que tudo que pedis em meu nome e credes e não duvidares, assim lhe será concedido. E Jesus chega para Marta e Maria, onde o puseram? Está ali Jesus. E Jesus agora também, quando Jesus chega, vem os discípulos, mas também vem uma multidão atrás. E quando Jesus vê aquela multidão, ele vê a oportunidade de mostrar para aquele povo. Vou mostrar para eles para que eu vim. Eu vou mostrar para eles que o Pai me enviou. Eu não vim senão para curar os doentes, os enfermos, e dar vida àqueles que estão mortos. Porque a Bíblia diz que aqueles que ainda mortos, que creem em Jesus, ainda que morto, viverá. A Bíblia diz que agora Ele dá uma ordenança, não é para Marta e não é para Maria. Ele dá uma ordenança para aquele povo que estava ali a observar a Jesus, dizendo, tirai a pedra. Porque muitas das vezes o que aconteceu, que ainda não aconteceu na tua vida, é porque tem algo para tirar. Tem que tirar a pedra, tem que remover a pedra. Talvez é a pedra do orgulho, talvez é a pedra da soberba, ou talvez é a pedra da idolatria. E Jesus está dizendo nesta noite, retirai a pedra. Porque ela está sendo a barreira para que o teu milagre não aconteça. Porque a ordem já foi dada. Jesus disse, tirai a pedra. Só vai acontecer um milagre na minha e na tua vida quando nós tirarmos a pedra da nossa vida. Tirar a pedra do meio do caminho. Tirar o obstáculo que está impedindo eu ter contato com Deus. E Deus dá uma ordem para aquele povo, tirai a pedra. A pedra é removida. E logo após que a pedra é removida, aí começa a manifestação do poder do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que diz, Lázaro, vem para fora. Como foi dito aqui na escola bíblica dominical, o engraçado é que Lázaro está atado, os pés, as mãos, envolto no lenço. Ele não tinha como se mexer, ele não tinha como se locomover, porque naquela época a forma que eles enterravam os seus mortos, eles eram enrolados em ataduras até o pescoço, e na sua cabeça era colocada um lenço tampando o seu rosto, e os seus pés estavam presos, suas mãos estavam atadas. E eu creio que ali é o Espírito Santo que traz Lázaro até a porta. Porque a Bíblia diz que eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A Bíblia diz também que Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele será salvo. O Espírito Santo traz Lázaro até a porta. E Deus lança a palavra, o verbo vivo. Lázaro, vem para fora. O Espírito Santo traz Lázaro. Agora ele vai dar uma ordem agora às população que estava ali para poder ver aquela coisa que estava acontecendo, aquele milagre que estava acontecendo. Agora vocês vão lá, desata ele e deixa-o ir. Desatar a atadura é você deixar para trás tudo aquilo que te frustrou e uma vida nova com Jesus Cristo. Porque muitas das vezes estamos presos no nosso passado, ele está amarrado no nosso meio. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: desatai tudo que te prende à sepultura. A Bíblia diz que eles desatam Lázaro. Lázaro volta para o seio das suas famílias. E o mais interessante é que aquele povo que estava seguindo Jesus, muitos ali observando Jesus, a Bíblia diz que eles não criam, mas agora eles vão começarem a crer, porque viram um milagre. E nos nossos dias não é diferente. Só querem servir a Deus se Deus der um sinal do que Ele pode fazer. Mas Deus está dizendo: eu tenho poder sobre a morte, sobre a vida. Eu tenho poder no céu, eu tenho poder na terra. Eu venci a morte. E Jesus dá vida a Lázaro novamente. E o povo crê que Jesus é o enviado por Deus para poder salvar a humanidade, para poder dar oportunidade de arrependimento. E muitas das vezes seus sonhos estão enterrados e você não crê ainda que Deus possa restaurar os teus sonhos. E através desta palavra Deus está dizendo para mim e para você: quantos sonhos estão enterrados, quantos sonhos estão esquecidos, estão, aleluia, guardados na sua consciência, dizendo: Senhor, quando vai acontecer? O Senhor está dizendo: ainda não é o tempo. A prioridade ainda tem que ser Deus. Porque muitas das vezes nós desacreditamos do poder de Deus. Porque nós olhamos pela ótica humana, pelas coisas naturais da vida, e olhamos e ela não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí vem Jesus, atravessa uma cidade para mostrar para ele: eu ainda sou Deus. O pastor falou aqui sobre clamor, sobre adoração. Aquelas mulheres, aquele Lázaro, eles adoravam ao Senhor. Portanto, eles eram chamados amigos de Deus. E você, para ser chamado amigo de Deus, tem que ter intimidade com Ele. Isso é uma coisa de intimidade, de íntima, de irmão para irmão. E eles tinham essa intimidade. A palavra já tinha sido liberada, ele não morreu, mas Marta e Maria ainda não tinham entendido o propósito de Deus. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós estamos já desacreditados, Ele vem, reativa a fé dentro de mim, dentro de você, reacende os sonhos, dá esperança novamente, para que nós venhamos voltar a sonhar, a ter vida, a restaurar as nossas vontades, os nossos planos, os nossos sonhos, porque só Ele pode dar e realizar. Marta e Maria estavam desesperados, porque Lázaro era o único homem daquela casa, era o que podia dar sustento, era o que podia protegê-las. E elas temem a andar naquela população, em Betânia, porque eram mulheres.
E mulheres viúvas muitas das vezes ficavam isoladas, esquecidas no canto por muitas pessoas. Mas Jesus lembrou-se de Marta e Maria e ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Há quanto tempo os seus sonhos têm morrido? Há quanto tempo você tem desacreditado dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos? Deus está dizendo: eu ainda posso restaurar. Não pense você que Deus não pode restaurar os teus sonhos, os teus projetos, aquele sonho de abrir uma empresa, aquele sonho de ser um grande, aleluia, empresário, aquele sonho de ser um grande servo do Senhor. Deus pode restaurar, porque muitas das vezes a circunstância, ela nos toma, ela nos dá medo, ela nos dá temor, ela nos deixa muitas das vezes enfraquecidos, e tem que vir Jesus com a tua palavra, o verbo vivo, encarnado, para dizer: Lázaro, venha para fora. O Senhor nessa noite está desatando nós. O Senhor nessa noite está tirando as ataduras que tem te prendido, muitas das vezes, naquelas coisas a qual você tem se afastado de Cristo por causa da circunstância desse mundo. Deus está dizendo: ainda se me clamares, eu atendo. A Bíblia diz que os teus ouvidos não estão agravados que não possa ouvir, e nem os teus braços encolhidos que não possa abraçar. O Senhor está dizendo: é só me clamar. Quem lembra do cego Bartimeu? A Bíblia diz que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a população, a multidão dizia: cala-te, não incomoda o mestre, fica quieto. Mas só que aquele cego, ele nos dá uma grande lição, dizendo: quando a circunstância, quando a multidão tentar te calar, é o momento de você gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor para te ouvir. Ele te chama e diga, ele te tira do meio da multidão e diz: traga-o aqui. Ele vai perguntar para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual a situação que está difícil na minha e na sua vida? O Senhor está aqui nessa noite para resolver, para desatar este nó, para quebrar as correntes, jogar por terra todo embaraço, todo empecilho que está impedindo do milagre chegar à tua casa, chegar à tua vida. Mas é preciso tirar a pedra. Que pedra é essa? É a pedra do orgulho, é a pedra do eu, e sim confessar a Jesus como o único, suficiente Salvador, e reconhecer que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele pode, que Ele manda e que Ele tudo sabe. E Deus mostra para aquele povo que Ele que veio enviado de Deus para salvar e para dar vida àqueles que estavam mortos. E muitos que ali estavam creram que Jesus era o Filho de Deus. Eu tenho a plena certeza que muitos reveram seus conceitos e endireitaram os teus caminhos perante ao Senhor Jesus, confessando os seus pecados e abandonando o velho eu para viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Esta é uma palavra de esperança para a tua vida, para a minha vida. Fica com esta palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade e volto para quem é de direito.